Começando o podcast da Angá, eu sou o Gabriel. Sou o Davi. E hoje a gente está aqui com a Érica. A Érica é uma personalidade aqui de Ubatuba, a gente se conhece mais ou menos acho que um ano. E uma das primeiras pessoas que a gente vai conversar pelo trabalho que ela faz e pela conexão que a gente tem, que ela tem com a Angá, que a Angá tem com ela, enfim. Érica, conta pra gente um pouquinho de você, quem que é você, o que você faz. Então, eu sou, Érica Lunardi, longo, né, meu nome. Sou filha de sorveteiro, assim como você. E eu me formei em serviço social, né, trabalhei como assistente social por um período. Hoje eu faço a coordenação de um projeto social aqui de Ubatuba, né, o projeto Namascar. E estou mais ou menos há uns 10 anos nessa área assim, de coordenação de projeto social. 10 anos, não no Namascar. Não, eu comecei no Gaiato, eu fiz um estágio lá, aí de estagiária eu fui para assistente social e de assistente social eu fui para coordenação. Aí depois eu fui chamada para trabalhar lá no Namascar e que foi interessante porque foi um desafio, assim, porque o Namascar, apesar de quando eu fui, devia ter uns 8 anos, hoje está fazendo 15. Já tinha uma história, mas de trabalho voluntário, não tinha assim, ele não era formalmente constituído assim de documentação para poder receber verba. Então aquilo, né, me atraiu para poder, assim, eu já sabia os caminhos, então eu achei que eu poderia somar de verdade, então foi bem legal. Show. E aí acho que entrando mais para essa área do projeto, hoje a gente tem, pelo menos pelo que a gente conhece, o Namascar como se fosse um Sesc de Ubatuba, assim, né? A gente tem ele como base lá do Sesmaria e aí, enfim, eu também já tô lá há um tempo e aí a gente, pelo menos é o que eu percebo, eu acho que precisa dessa expansão do projeto para a cidade, sabe? Acho que a cidade falta disso, falta um pouco isso no resto da cidade, exato. Você acha que tem essa possibilidade de ele crescer nesse formato? Eu acho que tem possibilidade, eu acho que independente de ser o Namascar ou outro projeto social ou outros, porque o Ubatuba é muito comprido, né? Então ele acaba ficando, as pontas ficam muito descobertas, né? Tipo, Camburi acaba, Paraty não abraça, o Ubatuba também às vezes não abraça, o Araribá a mesma coisa, então esse formato de Ubatuba, né, que assim, uma linguiça, acaba dificultando um pouco o acesso, né, às coisas do município. Então eu acho que precisa realmente ter centralizado e quem sabe, a gente está tentando ir para a região sul, né, já existe a possibilidade de ter uma sede lá. E lá dentro do Araribá, né, como a gente já até conversou um dia, o Araribá acaba ficando bem distante, lá dentro do Sertão da Quina, está crescendo muito. Eu acho que hoje é considerado um dos bairros mais pobres de Ubatuba. O Sesmaria era, agora eu acho que o Araribá tá vencendo. Onde fica o Araribá? Então, ele é lá dentro do Sertão da Quina mesmo. No fundo. No fundo, lá dentro. Mas é lindo ali, a região é linda, cheia de cachoeira. Não conhecia. Não, vale a pena. E aí, voltando um pouquinho para a tua história, você falou que você é formada em serviço social. Tem um porquê ou você sempre quis, assim? Então, na realidade, eu sempre gostei dessa área. Eu trabalhava com os meus pais, né, no comércio. E meu pai às vezes até brincava comigo que eu ficava defendendo muito os direitos dos funcionários, que a gente chama de sindicalista. E é uma preocupação assim mesmo, assim, então a cozinheira com uma filha que tinha acabado de entrar que queria fazer um curso de informática, era o sonho, só que caro. Aí, assim, eu ficava convencendo meu pai, falei, puxa vida, ela não vai ganhar mais a temporada, então adianta para ela, assim, ela pode, por exemplo, pagar 200 por mês agora, e aí na temporada você desconta dela, porque a menina tem essa oportunidade e tal. E aí eu fui vendo, assim, que realmente era uma área que eu gostava muito, então eu fui encarar. Então, e acho que também fico pensando quais foram as maiores dificuldades no início, assim. Pode ser o projeto Namascar também, deve ter tido bastante. Sim, então, foi muito difícil, assim, quando você se depara, né, porque uma coisa é teoria, você está ali na faculdade, sabe o histórico, né, do Brasil, os problemas sociais todos, mas aí quando você vai a campo mesmo, e na época eu lá no Ipiranguinha, é cruel, assim, lidar com a realidade, né, com
com as necessidades básicas, assim, porque uma coisa é você imaginar que a pessoa não tem condição de fazer um curso de informática, a outra, a pessoa não tem comida mesmo, não tem água na casa, falta o mínimo, né? O índice também de envolvimento com o uso de drogas, né, dos familiares, era pesado, um histórico grande também de abuso sexual. Então, no começo, eu lembro, assim, que praticamente todo dia eu voltava chorando, assim. Sério? Aí a assistente social que me acompanhava na época falou, ou você para de chorar, ou você desiste, porque mais, porque não dá, assim. Mas ao mesmo tempo que daí eu ficava nesse exercício, assim, falei, eu não posso me envolver muito, porque você carrega isso, né, para tua casa, e isso fica na tua cabeça, e você fica pensando. Só que ao mesmo tempo, eu já trabalhei com profissionais que não levam nada. Então, assim, fica tão distante da situação que também não quer transformar. Então, aquilo não mexe. Então, ele tem que mexer de alguma maneira, mas você tem que saber lidar com isso. E, assim, eu acho que hoje eu sei lidar melhor, né? De ter uma limitação, né? Tipo, você não Isso. precisa levar para casa, É. mas você consegue entender que aquilo é importante Sim. e que você precisa resolver de alguma forma. Exatamente, Então, não pode entrar nesse esquema burocrático, só que as pessoas falam, é assim mesmo e acabou, né? Então, o dia que eu chegar nessa situação, eu nem quero mais, porque não faz sentido, né? Tem que trabalhar, acho que com... Eu acho que é o lance das cestas que está rolando, né? A gente percebe que a gente precisa ter uma coisa mais burocrática para a gente não ser enganado. Isso. Mas também tem situação que tem que flexibilizar, não dá. Entendeu? O cara chega e fala, eu tô sem comida. Aí você vai falar o quê? Exatamente. É complicado. Essa nova realidade, né? Que a gente... eu, né, me considerando... Né, conversando com as minhas amigas que são assistentes sociais, às vezes eu falava assim, puxa, eu não sirvo talvez para o serviço público, para ficar muito naquela coisa de cesta básica, né? Falei, num projeto social você tem mais a liberdade de criação, né? Como a gente estava até uma vez conversando, né, Davi, do projeto lá que eu estou escrevendo. E então você tem mais liberdade, né? Acho que a burocracia ela te engessa muito. E então, assim, é muito mais gostoso, né? Você tá pensando em formas maiores de transformação do que você resolver só aquele momento, porque a gente sabe que uma cesta básica às vezes é 3, 4 dias. E o que a gente quer mesmo é transformar, né, a história, né, da pessoa. E mais agora, com essa situação do Covid, você tá lá dentro do Dona Mascar, você viu que a gente teve que realocar todas as funções. O Ministério Público fez um decreto no dia 1º de abril, mas a gente, um pouco antes dele ser publicado no Diário Oficial da União, a gente já tinha colocado lá no grupo que a gente ia mudar as ações, que a hora que a gente viu que o negócio ia ser para ela valer, ia ficar paralisado, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente está numa área bem vulnerável, né? A gente recebe verba pública, então assim, como é que você faz? Já que você não pode usar verba pública para atender criança, né? Eles não vão estar lá, eles vão estar se alimentando, os professores não vão estar dando aula, e como que a gente faz jus, né, a essa confiança, a esse convênio e ao mesmo tempo efetivar mesmo o serviço. Então foi quando a gente foi para esse lado, então vamos... Né, a gente está sabendo da dificuldade, né, porque trouxe problemas econômicos, né, sociais, ainda mais para quem está nas pontas mesmo, e a história também, né, de informação sobre prevenção, a história das máscaras, né, que estão sendo produzidas e distribuídas, a gente ser ponte, que nem o Restaurante Raiz está doando as marmitas, imagina receber marmita do Restaurante Raiz, coisa mais maravilhosa, né? E aí o Elison com essa vontade de participar e a gente lá, então a gente poder ser essa ponte é muito, muito bacana também, né? Porque as pessoas confiam na gente e a gente pode atender essa demanda que a gente sabe que tá precisando. Que é real, né? Que Ubatuba vive principalmente do turismo. Exato. E lá você tem a galera do turismo. E lá a maioria das pessoas que moram em Seis Marias são autônomos, a maioria. E hoje você vê como frente de atuação, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo no Covid, o Damascar com uma importância muito grande lá, certo? Sim, então, muito, porque... Eu fico imaginando, se não fosse, desculpa te cortar, mas se não fosse o Damascar lá, hoje eu estava pensando nisso lá, tipo, a gente chegou e já tinha um pessoal assim esperando, que são pessoas realmente que não tem um centavo mais. Sim. E eles estão esperando o projeto, né? Tipo, ter uma posição. Sim, porque atingiu todo mundo, né? Todo mundo está sentindo o drama. E tá no DNA do Namascar, na realidade, porque o Namascar é uma filial, né, da Associação Beneficente Amurte.
que faz parte da MUT é a prestação de serviço em situação de calamidade. Assim, a MUT nasceu assim, né? Ela já está em 180 países, então ela é universal e esse é o propósito. Então, assim, por exemplo, teve um terremoto no Haiti, então o pessoal da MUT vai lá para fazer a pior parte, que é tirar os corpos, né? Então, nasceu com essa pretensão, né? E aí o Namaskar, lógico que era para fazer mais um trabalho preventivo, né? A gente, para prevenir que as situações ocorram, né? De todas as formas, mas aí a gente se viu nessa situação e aí como já está no DNA e no propósito, isso a gente abraçaria de qualquer forma, independente de decreto no Ministério Público e tudo mais. Sim, com certeza. Então, fora tudo isso em sua vida, do projeto Namaskar e tudo mais, a gente queria saber como você aproveita o seu tempo livre. O que você gosta de fazer? Então, eu sempre fui viciada em trabalho, assim, é uma coisa assim que também faz parte do histórico da minha família, né? Meu pai está aposentado e a gente brinca que fala pro meu pai, você nem sabe ser vagabundo, né? Não sabe jogar um dominó, num baralho, nada, assim. Então ele tá sempre lá, né? Sempre ele lá. Isso, ele tá sofrendo com a aposentadoria dele. E aí às vezes eu me pego, falo, gente, porque assim, ou quando eu não tô trabalhando, eu tô querendo estudar o assunto do meu trabalho. Então, assim, eu me policio muito pra falar, não, agora é o momento de lazer, então vamos assistir um filme, mas eu também só quero assistir. Obrigada, é isso. Não, assim, coisas históricas, né, assim, então, não gosto de história da carochinha, assim, então eu gosto assim, não, que aconteceu mesmo, aquilo que agregue alguma coisa. Então, na realidade, tô num processo ainda de aprendizado disso aí. De, tipo, desligar. Eu tenho dificuldade, bastante, mas eu tô fazendo terapia, quem sabe uma hora... Mas eu acho que também não é uma coisa ruim. Tipo, eu também gosto muito de trabalhar, mas não de trabalhar, assim, eu gosto de estar sempre ativo, sabe? E eu acho que às vezes é o que faz a gente bem, né? Mesmo no tempo livre a gente acaba indo pra o que a gente gosta de fazer, né? Sim. Não... Filme, tipo, esses dias eu mandei pra vocês, lembra? Tipo, fala um filme, quero ver um filme, e aí um filme linkado a alguma coisa que a gente trabalhe também. Porque o ócio é importante, né, gente? Porque a criação, né? Total. É um ócio criativo. Um ócio criativo. Então precisa. Então eu acho que também tem que encarar como parte de um processo de produção, né? Assim, precisa, é necessidade. Ele fica no subconsciente, quando você menos precisa, ele aparece ali. Sim. E também esse leque, né? Tem um leque, por exemplo, eu também não posso ficar só no universo social, né? Então eu acho que você tem que olhar um pouco para tudo, porque tudo faz parte, né? Tá tudo conectado. E eu tive uma dificuldade também, assim, como eu já tinha essa tendência, é uma das coisas que eu estou até trabalhando na terapia nesse exato momento, quando eu perdi minha filha, o caminho que eu encontrei, sim, foi meter mais a cara no trabalho ainda. Então, hoje eu estou sentindo que isso acaba me prejudicando, porque que você tem que viver o luto, né? Você tem que se dar esse tempo. E outra, assim, que eu já me sobrecarregava demais, né? Daí eu acabei me sobrecarregando mais ainda e aí o corpo reclama, né? Então, eu já até conversei com você sobre isso, que até desencadeou uma síndrome do pânico. E aí, quando eu fui ler um pouco mais sobre isso, tem muito a ver com o que eu fiz, tipo, de você querer superar muito rápido, assim, não, eu vou trabalhar, vou ocupar minha cabeça, não vou pensar nisso. Só que não adianta você fugir, né? Porque tá lá. E uma hora você sente isso no físico, né? De tremer, de ter, né, taquicardia. Então, a gente realmente não pode. A gente tem que respeitar o nosso ritmo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, uma das coisas, quando eu comecei a fazer terapia, que a minha psicóloga recomendou na época, aí ela disse que recomenda, né? Normalmente os psicólogos recomendam isso, para quando você tem uma perda muito grande, para você se envolver com alguma causa social, né? Porque isso acaba preenchendo, porque assim, é como se arrancasse um pedaço do seu coração que fica ali, né? Vazio. E você precisa preencher aquilo de alguma maneira, né? Porque o vazio, né, dói demais. E aí, normalmente, já recomendo que a pessoa se envolva com qualquer causa. E eu já estava no projeto social, né? Já sou um assistente social. Então, ela falou, puxa, aproveita isso, né? E coloca, né, esse teu amor nisso. Mas assim, eu já colocava demais. Então, agora eu estou tentando equilibrar um pouco isso.
Mas me ajuda nesse sentido de não sei como seria se eu não tivesse. Eu acho que nem seria possível mesmo. Do projeto? Eu acho que... Eu achava, quando eu fui para lá, falei, nossa, eu posso ser útil para o Namaskar, eu posso, né, trazer umas coisas para cá que eu já sei os caminhos. E hoje eu sinto assim, que é o Namaskar que me auxilia, né? Então é muito louco isso. É uma troca, né? É uma troca, né? Sim, a gente sempre soube, né, que quando na realidade você está fazendo alguma coisa para o outro, você que está ganhando, né? Mas hoje eu sinto isso muito forte, assim, muito forte. Às vezes eu lembro, assim, da minha perda, quando eu estou indo para casa, né, assim, 6 horas, quando eu pego aquela curvinha lá da ponte do Seis Maria, que daí eu caio na minha realidade, né? Mas aí a gente vai seguindo. Com certeza. Uma pessoa que você... Qualquer pessoa do mundo, que você tivesse tipo 1 hora, 2 horas de conversa, uma pessoa que você escolheria pra bater um papo, assim. Ou pra, sei lá, almoçar, jantar, sei lá. Nossa, então, pensei nisso esses dias também, pensando nos arquétipos, né? Assim, as pessoas que é importante a gente ter, assim, como referência para inspirar, né? E aí são tantas pessoas, assim, né? A doutora Zilda Arnes, né? Que ela faleceu justamente ainda nesse terremoto que teve no Haiti. Ela que trabalhava com a Pastoral da Criança, aquela da multimistura, né? Que é uma tecnologia social brasileira, apesar, né? Eu acho que é uma família judaica, não tenho certeza, mas pelo sobrenome, provavelmente. Então, médica, e ela que... Essa história da Pastoral da Criança, dessas crianças que... Porque hoje o Brasil ainda tem um índice grande de mortalidade infantil, mas melhorou muito, né? Tanto é que hoje já não é mais uma coisa que a gente fica tão, assim, tenso com essa história, tem outros problemas, que já foi momentos piores. E essa multimistura, que na época ela desenvolveu, não sei se é que vocês são muito jovens, mas é uma mistura com várias farinhas, barato, qualquer um pode ter. Então, que as mães misturavam nos alimentos, e isso salvou muita criança mesmo. E era tipo uma vitamina, isso? Isso, tipo uma vitamina, pra fortalecer, assim, para fortalecer, para... Sustância. Exatamente. Então, esses dias eu pensei muito nela, né? Ela faleceu, mas deixou um legado. Mas assim, são muitas pessoas interessantes, assim, é difícil. Eu queria ter alguém, assim, para colocar no meu celular e às vezes falar, putz, ó, essa pessoa aqui demais, mas são muitas, assim. Escolher um número 1 é bem complicado. É muito complicado. O que você faria se você fosse eleita presidente do Brasil? Bom, não vou correr esse risco, né? Mas, assim, que eu, por exemplo, gostaria de ver, né, num presidente, além de ter uma pessoa que fosse um pouco mais diplomática, transparência, assim, das contas públicas, assim. Eu acho que ainda não é do jeito claro que a gente entende, né, pelo menos assim a grande massa não entende, e aí fica muito fácil manipular, né? E na questão social, por exemplo, que nem esses programas Bolsa Família, eu acho que eles tinham que vincular sempre algum curso, né? Porque aquela velha história, né? Não adianta você dar a Bolsa Família lá no valor de R$70, sendo que a pessoa precisa transformar a vida dela. Então, de repente, fazer um combinado, né? Pelo menos por 3 meses você tem que fazer um curso que você vai escolher aqui ou de mecânica, ou de eletricista, ou de manicure. Aí a pessoa escolhe e aí, né, tem um combinado nesse sentido, né? Para poder haver uma transformação, né? São coisas que eu acho que seriam bem importantes mudar. O que você acha que é sucesso, de forma geral? Sucesso? Não profissional, mas enfim, em geral. Vida, tá uma pessoa que teve sucesso na vida ou bem sucedida. Eu acho que é autorrealização, né? Acho que é encontrar uma coisa que você gosta, que te faz feliz, e isso é sucesso, porque é muito difícil, né? Porque isso não tem dinheiro, não tem curso, e você fazer esse encontro é bem difícil. Então, alguma coisa que você tenha e que você tenha a oportunidade de fazer. Então, acho que quando encontrar isso é sucesso. E tem que lutar também, né? Não adianta desistir. Né? Isso, exatamente. Você tem que ter um foco e ir atrás. Acho que é por isso que as pessoas são meio frustradas hoje. Às vezes tem que maquiar uma realidade. Tipo... E atender uma demanda, né? Às vezes da família, né? Que fica assim, você tem que se formar. A pessoa precisa se formar na faculdade, precisa ter o diploma, né? Muito alta da sociedade. Então, só que daí também é difícil hoje, porque daí quando você se vê como mãe, você se vê fazendo a mesma coisa. Isso que é terrível.
Então imagina você pai hoje, você vai querer, eu quero que meu filho estude, que seja piloto de avião. Tipo, o cara não quer, o cara quer, sei lá, estudar as tartarugas. E aí você tem que respeitar. Mas é uma luta muito grande mesmo. É. Por isso que a depressão também sempre cresce mesmo. Porque daí a cobrança você fica tentando, a gente tenta atender uma demanda, né? Assim, não, eu tenho que ficar magro, eu tenho que ficar forte, eu tenho, por conta do mundo, né? E aí a gente sempre acaba... Eu desisti de ficar forte. Tentei. Mesmo porque não é muito Tipo magrinhos. E eu acho que agora a gente vai finalizar. Pode Uma ser. última pergunta, né? Última pergunta. Como você se vê daqui a 10 anos? Então, você sabe que eu conversando com meu marido esses dias e eu tava contando pra ele assim como se fosse uma coisa que eu tava revelando assim para ele que eu gostaria muito. Ele me falou: você falou isso ontem, porque eu tomo remédio para dormir também por conta desse todo o meu processo, né? Eu até te contei essas coisas, né, Gabriel, que eu me surpreendo. Às vezes eu faço uns posts e eu falo: meu Deus, eu pago. E eu já no celular eu já não ando mexendo muito depois das 11, mas aí eu falei pra ele, eu falei: nossa, assim, se eu pudesse, se eu escolher hoje uma coisa para fazer, né? Porque a gente sempre pensa, eu iria morar em tal lugar do mundo, mas fazer o quê, né? Eu falei: meu Deus, eu gostaria, sei lá, de morar em algum lugar para fazer algum trabalho com a ONU, assim, uma coisa assim que tivesse um propósito muito legal, assim. É isso, assim, eu falei pra ele, daí comentando isso com ele, ele falou: você me falou isso ontem. Eu falei: nossa, eu te falei, meu Deus do céu, eu tô muito sincera e profunda, porque são coisas que eu penso, às vezes sozinha, eu falo: nossa, já pensou, que demais, né? E com a estrutura, né, que a ONU tem, porque senão também não adianta você ir com a mochila nas costas, que... Então tem que ir com todo o embasamento, né, com uma estrutura legal. E aí, assim, acho que seria isso. Legal. Por enquanto é isso. A gente muda. E em outro lugar também, você pensa? Não, em lugares desafiadores, né? Sim. Mesmo, assim. Legal. Tipo África. Porque tem assim... lugares piores, na verdade, né? A gente sim. sempre pega a África como base, mas... Tem, tipo, lugares de guerra, né? acho que guerra deve ser bem pior. Então, assim, daí tem a história das crianças, né, que acabam perdendo família, aí você tem que fazer direcionamento. Assim, se fosse isso, assim, se uma ambição, né, um sonho, assim, muito louco, acho que seria isso. Mas, né, não é tão simples assim, né? Primeiro que nem inglês eu tenho, preciso fazer inglês. Mas não é difícil também, não é impossível. Bom, acho que pra fechar a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou te falar uma coisa e você me responde, tá? Pode ser sem pensar ou se quiser pensar tudo. Tá. Uma cor. Branco. Uma música. Com tantas, meu Deus, também. Eu acho que é azul, do Djavan. Um livro. O propósito. Uma palavra. Amor. Uma praia de Ubatuba. Vermelha, sempre. Um defeito. Putz, muitos também. Um horroroso, que é ser vingativa. Sério? Sério. Eu tenho um acidente de escorpião, mas eu tô trabalhando nisso também. Caraca, eu acho que não imaginaria. É feio, mas vamos Não, lá. tudo bem. Faz parte. Uma qualidade. Acho que determinação. E a gente é prova disso. Uma pessoa que te inspira. Você, ó. Nossa, de Bom, verdade. obrigado. De verdade. Feliz. Gostoso. Eu fico sempre com o coração quentinho, assim, quando eu vejo vocês lá, a juventude envolvida, eu falo: cara, por isso que eu não vou desistir. Porque a gente vê uma moçada hoje em dia muito ausente, né, de tudo. Parece que o que vale é a selfie, o status, aquela mentirinha. E quando você vê gente de verdade, que nem imagina, as meninas ontem me mandaram aqui presente, né, você ter parar um momento para você se dedicar para alguém, você lembrar que tem alguém com o coração apertado. Fala de sério. Mas assim, você é uma pessoa que realmente me inspira, assim, fico impressionada. Obrigado para quem assistiu e a gente também aguarda opiniões aí de vocês, do que vocês acharam, enfim, pessoas que vocês queiram que a gente também faça outros episódios e por aí vai. A gente está começando, mandem aí o que vocês acharam. Show, tchau.